Então vamos ao nosso exemplo de aprendizado profundo. Lembrando que você deve baixar esses dois arquivos, com exceção GZ, no ambiente do curso, e salvar eles em disco para você poder importá-los. Então antes vamos importar o arquivo para a gente poder examinar ele, entender ele um pouco melhor antes de partir para classificação. Então a gente vai usar a função readCSV. A gente vai usar, como são os arquivos GZ, a gente vai usar gzfile para abrir o arquivo GZ, file.choose para que a gente possa escolher o local do arquivo, e eles não têm um cabeçalho, então a gente coloca o header como true. Então aqui eu vou importar primeiro o arquivo de treino, que é o arquivo maior, mais extenso. O arquivo importado, vamos aqui executar o DIM para ver as dimensões dele. Então vejam, são 60.000 instâncias, 60.000 linhas, cada linha é um caractere, é um dígito. São 785 atributos, 785 colunas, 784 são pixels, porque é uma imagem 28 por 28, como nós tínhamos falado. Então é um arquivo bastante grande, bastante complexo. Vamos ver aqui. Opa, aqui errei a digitação. Vamos ver um head em dígitos. Então vejam, são as 700 colunas que elas têm os pixels de cada imagem, e dentro de cada pixel tem o valor RGB referente à imagem. Aqui, nessa coluna, você tem o label. Na 785 você tem o label dizendo se é um 2, um 3, ou seja, se é qual dígito que é de 0 até 9. Então a gente vai usar essa coluna para treinar o modelo e depois para testar ele e ver se ele consegue classificar corretamente os dígitos. Então vamos primeiro, para não ficar só na teoria, vamos visualizar alguns dígitos. Eu vou usar aqui uma função que vai dividir a tela de impressão de plotagem em 4. Depois, lá no último módulo, no módulo de visualização, você vai entender essa função um pouquinho melhor, mas é só para você entender que rapidamente que ela faz uma divisão da tela em 4 para você poder ver 4 gráficos simultaneamente. Então eu vou usar a função split.screen e eu vou dizer aqui que o figs é igual a 2.2, ou seja, eu estou dividindo a minha tela de impressão em 4 áreas para que eu possa fazer a impressão nessas 4 áreas simultaneamente. Então a tela, teoricamente, ela está dividida em 4, eu posso fazer as impressões. Bom, para poder imprimir um dos dígitos, lembram que a gente falou que cada linha é um dígito. Porém, na prática, um dígito ele é bidimensional, ele não tem uma única dimensão. Então, os 784 atributos que eu tenho equivalem a uma imagem de 28 por 28 pixels. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa linha de volta em 2 dimensões, em uma matriz para mim poder visualizar ela. Então eu vou criar aqui um objeto que eu vou chamar de digit. Vou usar a função T de transpond
vou chamar a função matrix, list dígitos. Aqui que vem o ponto importante, ó. Eu estou dizendo que eu vou pegar a linha 20. Lembrando que cada linha é um dígito. Então, depois, se eu quiser visualizar um outro dígito, é só mudar aqui o valor da linha. Menos 748, que é onde tem a classe. Número de linhas igual a 28. E a função byRow igual a falso. Aqui vou fazer uma segunda transformação. Eu vou aplicar em dígito. O apply eu estou fazendo em dígito. O 2 está me dizendo que eu vou aplicar nas colunas. E o have para fazer a reversão, senão a imagem ela vem de cabeça para baixo. Então aqui a gente vai visualizar o dígito. Então vocês podem ver aqui que dá mais ou menos para ver que existe, ele está aqui quebrado em duas linhas, mas que a gente pode ver aqui que existe mais ou menos alguma coisa desenhada aqui. Então para a gente ver o desenho, eu vou setar que eu vou desenhar na tela 1, o primeiro caractere, e vou chamar a função image, que vai plotar a imagem. Então, digit e a palheta de cores, que é o gray.colors 255. Só conferindo aqui, image digit, color igual a gray colors 255. Então vamos ver ali o resultado. Então vejam, aqui está meio distorcido. Vou ver se eu consigo melhorar aqui. Mas vocês podem ver aqui que a gente tem já um dígito que parece ser o dígito 4. Ele está um pouco distorcido aqui, que ele ficou um pouco apertado pela divisão da tela. Então vamos ver um outro dígito. Bom, primeiro vamos conferir ali, parece que a gente viu o dígito 4. Como a gente faz para conferir? A gente tem que olhar a coluna que tem a classe. Então lá em dígitos, a gente imprimiu a linha 20, eu quero ver a coluna 785, que é onde tem a classe. Então veja, ele está me dizendo que é o 4. Então, de fato, realmente era um 4. Vamos fazer a impressão de uma segunda imagem. Então eu vou chamar aqui screen 2, para me dizer que eu vou imprimir na segunda tela. E eu vou reaproveitar aqui os comandos que eu dei. Você pode depois, se quiser especializar isso, criar uma função. Eu vou só mudar aqui, ó, de 2 para 20, para imprimir o dígito que está na linha 20. Então, esse é o primeiro comando, depois eu tenho que fazer a reversão. Este outro comando aqui, ele não muda nada, mas eu tenho que executar ele de novo. E por fim eu chamo a função image, que também não vai ter alteração nenhuma. Vamos ver aqui o resultado. Então vejam, agora eu tenho aqui um outro caractere que parece ser o dígito 3. Vamos imprimir mais 2 dígitos ali para preencher a nossa tela. Então agora eu vou para a tela 3. Vou mudar aqui. Na tela 3, eu vou imprimir o caractere da linha 4. Chamo aqui a segunda função de reversão. E chamo de novo o image.
Então temos aqui o terceiro dígito que parece ser um 0. Vamos imprimir então o quarto dígito. Como quarto dígito, vamos escolher aqui aleatoriamente a linha 5. É só mudar o 5 aqui. Temos que chamar o outro comando de reversão de novo e chamar o meu comando de impressão de imagem. Então veja, temos aqui então o quarto dígito que parece ser um 2. Se você acha que ficou apertado, ficou feio aqui essa impressão, vamos fazer um teste então desfazendo essa divisão da tela em 4 e imprimindo um dígito sozinho. Então, para isso, eu vou chamar close ponto screen ao igual a verdadeiro. Então, teoricamente, lá eu desfiz a tela dividida em 4. Vamos repetir o comando, apenas o comando image, o último que a gente deu, e vamos ver aqui o resultado. Então, veja, agora a gente tem o dígito maior. Por que ele aparece pixado, assim, com os pixels grandes? Porque, na verdade, é uma imagem pequenininha, né? 28 por 28 pixels apenas. Aqui ela aparece ampliada. Então, bom, a gente estudou o conjunto de dados, a gente entendeu como funciona, a gente viu como faz para impressão. Vamos ver, então, no próximo vídeo, como a gente faz o treinamento de uma rede neural profunda usando H2O e depois como a gente faz uma classificação dessa rede. Então, primeiramente, você tem que instalar o pacote H2O. Eu vou colocar aqui o comando comentado. Você tem que digitar esse comando sem o sustenido aqui, que é um comentário. Uma vez instalado, você pode pausar o vídeo enquanto instala. Uma vez instalado, você carrega o pacote. E além de carregar o pacote, esse pacote ele tem uma outra característica que você precisa inicializar ele. A gente vai usar a forma de inicialização mais simples, mas você pode inicializar ele conectando vários nós e fazendo um processamento distribuído, que está fora do escopo aqui desse curso, que a gente vai conhecer apenas o funcionamento básico. Então você simplesmente digita h2o.init para iniciar um processo dele localmente, que já é suficiente aqui para o nosso exemplo. Então, se você digitar, se você pegar e analisar aqui essa saída de inicialização, você vai ver que ele usa o Java. Então, se você tiver algum problema para instalar e inicializar o pacote, provavelmente alguma coisa relacionada à instalação do Java ou ao caminho do Java que ele não está encontrando. Bom, pacote instalado e inicializado, nós temos que importar os dados. Só que a importação de dados é usando classes do próprio H2O, tá? A gente não vai usar aqui o read CSV como a gente usa normalmente. Então eu vou criar um objeto treino e vou usar o comando H2O import, aqui eu botei um 0, H2O import file, vou botar aqui um file.choose para abrir uma caixa de diálogo.
E aqui eu seleciono os dados de treino, que é o arquivo maior com 60 mil registros, com 60 mil imagens. Ele tem uma característica interessante, o H2O, aqui que ele cria essa barra de progresso aqui quando ele está processando, para você ter uma noção, do andamento. É interessante quando você, por exemplo, manda treinar um modelo, que às vezes pode levar muitas horas, você pode acompanhar isso. Depois a gente vai importar o arquivo de teste, que na verdade a gente vai usar ele para validação. Então, teste, eu vou chamar aqui, vou selecionar agora os dados de teste, ele importa mais rápido, é um arquivo menor. E o que eu vou ver agora? Vamos dar aqui, vamos ver as dimensões de treino. Então veja, são 60 mil instâncias, 785 atributos ou colunas. Vamos verificar aqui o head de treino, a gente já conhece o arquivo, mas vamos ver aqui o arquivo, os dados. Então a gente tem cada coluna é um pixel, e aqui na 785, nós temos a classe. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a classe, tanto no nosso arquivo de treino quanto no arquivo de teste, em um tipo fator. Então a gente sabe que a classe está na coluna 385, então a gente vai transformar isso como um fator. Treino, todas as linhas, coluna 785. Estou conferindo aqui, treino 785, as factor, treino 785. Vamos fazer o mesmo para teste. Temos que transformar os dois atributos de classe em fator. Certo, agora a gente pode partir para criar o nosso modelo de rede neural profunda, usando a função H2O Deep Learning. Então aqui tem umas características diferentes nesse comando que eu vou explicar e depois a gente vai ver na prática. O primeiro é que eu não vou criar uma fórmula com til. Eu vou primeiro informar quais são as colunas que eu vou usar como variáveis explanatórias e a coluna que eu vou usar como variável de resposta. Depois eu informo já para ele dados para mim validar o modelo. Então eu vou passar os dados de teste como validação de modelo. Tem também um atributo que se refere ao tipo de distribuição que a gente quer utilizar. Nós vamos botar alto para ele escolher a melhor. Ele tem uma função de ativação, vocês lembram lá que a gente falou que dentro do neurônio lá, dentro do neurônio artificial ele tem uma função de ativação. A gente vai usar uma função de ativação que é o Rectifier with Dropout. E aqui também a gente vai passar o número de neurônios na camada oculta que nós queremos utilizar. Aqui a gente vai fazer um teste com 3 camadas de 64 neurônios. Depois o parâmetro sparse, que a gente vai passar como true, e o parâmetro epochs, que esse parâmetro ele quer dizer quantas passagens o modelo ele vai fazer de treinamento. Então a gente tem que dizer para ele quantos processos completos de treinamento do modelo ele vai fazer. Então lembrando que esse processo de treinamento ele usa para ajustar os pesos
e os bias, e os vieses dos neurônios. Então, obviamente que você não pode ter esse parâmetro epox como muito pequeno, senão ele não consegue treinar, mas se você botar muito também, você pode dar uma carga de processamento desnecessária para a rede neural, de forma que ela não vai conseguir treinar mais, ela vai conseguir evoluir o seu treinamento. A gente vai usar o parâmetro 20 e depois a gente vai ver graficamente como foi a evolução desse treinamento. Então vamos lá, aqui é um comando bastante grande, então a gente vai fazer aqui com calma. Então eu vou criar o objeto modelo e vou chamar aqui H2, eu sempre boto 0, H2O, Deep Learning. Então primeiro aqui eu vou passar o x, né, como eu expliquei não tem a variável. O meu x vai ser, eu vou pegar aqui o column names, o meu objeto treino, todas as linhas, da coluna 1 até a 784, porque a 785 é a minha classe. De y, minha variável de resposta, eu vou botar diretamente aqui, que é a coluna C, 785. Aqui os dados que eu vou usar para treino, training frame, são os dados, conjunto de dados treino. E como eu disse, eu passo os conjuntos de dados para validação. Validation frame, eu vou passar teste. Depois, distribution, que eu expliquei que nós vamos usar o parâmetro alto para ele escolher a melhor distribuição. A função de ativação. Então, a gente vai digitar aqui activation, você vai digitar aqui rectifier, with, drop out. Então você tem que digitar a função de ativação, entre aspas, como está aqui. E as minhas camadas ocultas, né, as camadas de entrada e de saída, obviamente, são automáticas, mas eu vou dizer quantas camadas ocultas eu quero. Então eu vou criar 3 camadas ocultas de 64 neurônios cada. Depois a função sparse vai ser verdadeiro. E para terminar aqui, a função epox, que eu expliquei, que é o processo completo, nós vamos colocar 20. Então, vamos ver se eu não digitei nada errado. Então, ele vai criar o modelo, dependendo do computador, do volume de dados, isso pode demorar um tempo, mas aqui a gente pode ver que ele é relativamente rápido e ele vai nos dando aqui o progresso da criação do modelo. Depois desse modelo criado, a gente vai validar ele, a gente vai testar ele. Você pode, obviamente, testar outras configurações, outras parametrizações de modelo para tentar ter um desempenho melhor. Né? Você pode fazer vários testes no modelo e comparar o desempenho. Então, se você acha o processamento lento, eu lhe digo que não é. Tá? Se você testar outros algoritmos de redes neurais, e considerando que esse é um algoritmo de rede neural profunda, que pelo volume relativo de dados, aqui a gente tem 60 mil linhas, esse algoritmo especificamente tem um desempenho muito bom.
Então aqui ele terminou de criar o modelo, processou 100%. Primeira coisa, vamos fazer um plot do modelo. Ele não mostra a rede neural que nem o Neural Net, mas o que a gente consegue ver aqui? Ó? A gente consegue ver pelas epochs, né? Pelos processos completos de treinamento, como o erro ele foi diminuindo entre os conjuntos de dados de treino e de validação. Então vejo que ele teve aqui ele foi tendo uma queda até a última iteração que ele teve, até o último epoch. Depois você pode testar. Se você colocar, por exemplo, 40 etapas, se o erro ele vai estabilizar ou não. Quer dizer, você tem que achar aí o melhor termo em termos de custo computacional. Bom, voltando aqui então ao modelo, a gente vai executar então uma função, um comando aqui para a gente ver a performance desse modelo. Então eu vou chamar H2O performance modelo. Por que eu posso já ver performance? Porque eu forneci dados de validação dentro da própria função. Então vejam aqui que ele traz já automaticamente a matriz de confusão. Então se você comparar aqui 0 com 0, ele tem o total de acertos nessa diagonal aqui. E se você quiser ver o total de erros, você vai encontrar ele aqui, 0,04. Ele errou 4% dos registros. Então, você pode achar que isso é um ótimo desempenho, né? 4% de erros, mas o recorde mundial com esse pacote e com esse mesmo conjunto de dados é de 0,83%. Vejam que aqui não é 0,04%, é 4%. E o recorde mundial é de 0,83%, menos de 1%. Para esse recorde mundial, se usou 8 epochs com uma configuração distribuída em 10 nós, que levou 10 horas de processamento. Então, claro, foi uma configuração muito mais robusta. Se você procurar no site oficial desse pacote do H2O, você acha a configuração que foi utilizada lá para chegar nesse nível de acerto, menos de 1%. Então você pode tentar chegar num nível de acerto semelhante, mas você deve saber já que a carga de processamento é muito maior, né? Aqui a gente está rodando, você provavelmente esteja também rodando em um notebook, uma máquina com uma estação de trabalho, né? Sem computação, sem uso de computação distribuída. Nesse caso, que se chegou a menos de 1%, se fez um cluster, né, de processamento que haviam 10 nós processando. Então agora o que a gente pode fazer para terminar aqui o nosso exemplo? A gente viu que nos nossos dados de treino, o dígito da linha 20, né, lembrando que é um dígito por linha, e na coluna 785 a gente tem o dígito, nós temos o quê? Nós temos o dígito número 4. Vamos passar para a função de previsão do H2O esse dígito, ver se ele acerta, ver se ele consegue fazer uma previsão. Então a gente não vai passar para ele a classe, a gente vai passar para ele apenas a linha e os atributos de 1 a 784, que é onde estão os pixels, e vamos ver se ele faz a previsão correta. Então eu vou colocar a previsão dentro de uma variável pred, vou chamar H2O
h2o.predict, que é a função que ele usa para prever. Obviamente que eu tenho aqui que passar o meu modelo e a função newData. NewData eu vou passar o treino, a linha 20 e os atributos de 1 a 784. Se você quisesse passar, obviamente, várias linhas, você poderia passar o conjunto de dados de treino completo para ele fazer a previsão. Então, só conferindo, variável predict, h2o.predict, modelo, newData treino, linha 21 a 784. Então, aqui ele fez a previsão. Então, a previsão vai estar dentro do meu objeto predict. Então, vejam, aqui ele fez a previsão corretamente. A gente passou os pixels do dígito e ele preveu corretamente que era um dígito número 4.